Imagina receber aluguéis sem a necessidade de comprar um imóvel e arcar com todas as burocracias. Esse é um dos aspectos mais atrativos dos fundos imobiliários. Então, fique até o fim que vou te mostrar como isso é possível. Olá, meu nome é Robson e hoje vamos falar um pouco sobre os FIIs, que são os fundos imobiliários. Mas antes, já verificou se está inscrito no canal? Deixou o seu like? Que é de graça. Já? Beleza. Nos FIIs, como esses fundos são conhecidos, você pode se tornar dono de uma parte dos melhores imóveis do país, aqueles que atraem inquilinos de peso e rendem um bom aluguel no fim do mês. A hipótese é bem atrativa. Aplicar um valor, se tornar dono de uma parte de um galpão e ter como locatária uma grande varejista, um banco, uma construtora que tem historicamente chances maiores de honrar um compromisso do que um inquilino regular. É uma realidade acessível. Mas como saber os itens a serem analisados para escolher um bom fundo imobiliário? Vou listar 5 diferentes indicadores que devem ser observados na hora de escolher um bom fundo imobiliário. Importante citar que vou falar sobre os chamados fundos de tijolos, que são os fundos imobiliários baseados na compra de imóveis físicos. O primeiro indicador é uma baixa taxa de vacância. Se um fundo imobiliário possui imóveis que somados possuem 5.000 metros quadrados de área e destes 500 metros estiverem desocupados, significa que o fundo imobiliário possui uma taxa de vacância de 10%. Na hora de escolher um bom fundo para investimento, é preciso levar em conta essa taxa. Quanto menor for este indicador, melhor é o sinal de que os imóveis investidos são atrativos para os inquilinos, garantindo a renda a ser repassada aos cotistas. No entanto, é importante considerar também que uma taxa de vacância baixa pode ser enganosa. Exemplo, se um fundo imobiliário tiver um único imóvel e essa unidade estiver alugada, a taxa de vacância será de 0%. O que seria bom, não fosse o risco desse único locatário se mudar e a taxa passaria do dia para a noite para 100% de vacância. Da mesma forma que um outro fundo imobiliário que investe em shoppings, por exemplo, pode ter visto a taxa de vacância saltar durante a fase mais aguda da pandemia, quando centros de compras precisaram ser fechados como prevenção à Covid. Pode-se apostar, por exemplo, que a retomada da economia e a reabertura dos shoppings vai impulsionar o fundo. Então não há uma regra fechada, mas é importante saber analisar e levar tudo isso em conta. O segundo indicador é a diversidade. Como disse há pouco, um fundo imobiliário pode ter um imóvel ou dezenas de imóveis. Esses imóveis podem estar alugados a um ou a vários inquilinos. Aqui, assim como na carteira de investimentos como um todo, o segredo é a diversificação, buscando fundos multiativos que possuem mais de um imóvel e multi-inquilinos, logicamente, que têm esses vários imóveis repassados a mais de um locatário. Assim, se o inquilino entrar em dificuldades e começar a atrasar os pagamentos, você não ficará a ver navios, porque a taxa de vacância não subirá tanto e a renda para os cotistas será mantida. Dentro de um fundo e na carteira de fundos como um todo, o segredo é ter maior variedade possível de tipos de imóvel e setores econômicos buscados por eles, de forma a mitigar os riscos sem comprometer a rentabilidade. O terceiro indicador é uma boa gestão. Para garantir que os ovos estejam em várias boas cestas, é importante buscar por plataformas de confiança, entre as maiores corretoras e instituições financeiras do país, que se propõem a fazer um bom filtro de gestores e fundos inseridos em suas plataformas. Partes dos fundos bem geridos funcionam no esquema de taxa de performance, em que o gestor recebe uma remuneração adicional a partir dos resultados do fundo imobiliário. É importante entender como funciona, mas sem medo. A taxa funciona como uma meta em busca de um ganha-ganha, motivando o gestor a buscar os melhores negócios e aumentando a sua rentabilidade. Os melhores fundos também são aqueles que sabem crescer de forma estratégica. Por lei, os fundos de investimento imobiliários devem repassar 95% da sua rentabilidade para os cotistas, o que é bom para os investidores,
No entanto, os fundos ficam com pouca margem para reinvestir e correm o risco de não olhar para novas oportunidades de diversificação, bem como para a reforma nos imóveis que já possuem. É neste momento que um bom gestor faz a diferença, quando sabe o momento de emitir novas cotas e como aplicar corretamente esses recursos. Também é preciso ter em mente que o mundo dos imóveis é feito de ciclos de 5 a 10 anos, composto por diversas fases. É natural do mercado imobiliário momentos em que há escassez de oferta e os preços sobem, seguidos por outros em que o preço alto afasta os interessados, a oferta volta a subir e os preços caem. Por isso é tão importante saber mensurar o custo-benefício de cada investimento e contar com gestores profissionais na hora de investir. O quarto indicador é fundo caro, fundo barato e dividend yield. Ao comprar um fundo imobiliário, você tem que ter em mente o dilema de quão relativo é algo caro ou barato. Saber se fez um bom negócio depende diretamente do que aquele bem pode te trazer em relação ao que você pagou. No caso dos investimentos também é assim, com alguns aspectos que te indicam qual é a relação de custo-benefício de cada aplicação. Quando o assunto são os fundos imobiliários, uma forma de mensurar se um fundo está caro ou barato é fazendo a divisão do preço de mercado pelo valor patrimonial, a conta famosa PVP, exemplificando de forma bem simples. Imagine que o valor patrimonial do fundo é de R$1 milhão e ele tem 10 mil cotas. Neste cenário, o valor ideal da cota não poderia ultrapassar R$100, senão ultrapassaria o valor patrimonial do fundo, ou seja, você estaria comprando um imóvel por um valor maior do que realmente ele vale. Neste caso, se valesse R$100 a cota, o PVP desse fundo seria 1. Se a cota valer 80, o PVP seria 0,8. Ou seja, é muito importante que você evite comprar cotas com PVP acima de 1. Um outro critério importante a ser observado é o dividend yield. Em tradução livre para o português, pode ser tido como rendimento de dividendos. Apesar de que na hora de investir, é em inglês que você vai encontrar. O dividend yield é uma relação entre o valor que é repassado aos cotistas e o valor da cota negociado na bolsa. Se o fundo imobiliário pagou R$20 por cota no último ano e a cota está sendo negociada a R$200, o dividend yield é de 10%. Este é um indicador importante, mas não pode ser o único. Citando novamente o segmento de shopping centers, quem olhou apenas para o dividend yield no início de 2020 e investiu tudo em fundos imobiliários baseados no segmento, muito provavelmente não teve uma rentabilidade esperada, uma vez que a taxa estava baseada em um rendimento pré-pandemia. O aspecto importante do indicador é que ele ajuda a entender o quanto um fundo imobiliário está conseguindo rentabilizar a partir dos imóveis que ele possui. Para diminuir o risco de cair em uma taxa artificial que reflita o momento, mas não a realidade do fundo, é preferível sempre olhar os índices para períodos mais longos, justamente para descontar a oscilação natural. O quinto indicador é a liquidez para o seu momento de vida. Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é a liquidez. Enquanto um investimento na compra de um apartamento depende de muitas variáveis para ser retomado, desde negociar a devolução de um imóvel com o inquilino, reformas, encontrar um comprador interessado em pagar o que se espera e toda a burocracia, no fundo imobiliário, por outro lado, em geral, é possível obter o recurso de volta com relativa facilidade, vendendo a cota por valor atualizado e recebendo o dinheiro em poucos dias. No entanto, algo não muda. Para alguém vender, é preciso que alguém compre. No momento de formular o índice de risco de um determinado fundo, precisamos levar em conta quão líquido é este fundo. Ou seja, o quanto ele está sendo constantemente negociado e permite aos cotistas resgatar em caso de necessidade ou de mudança de estratégia, por exemplo. Por isso, como regra de bolso, prefira fundos imobiliários que negociem próximo a R$1 milhão por dia. Isso facilita a sua vida caso você queira se desfazer de suas cotas e evita distorções de preço nos dias em que houver pouca negociação. E dentro deste contexto, um site que utilizo frequentemente é o Investidor 10. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É um site que me dá todas as informações do fundo, como vacância, valor patrimonial por cota, dividend yield e valor patrimonial total do fundo, histórico de rendimentos e tipo de gestão. Vou mostrar no vídeo um print
do site onde mostra tudo sobre determinado fundo. Por exemplo, esse fundo, focado em logística, pagou 7,96% em dividendos nos últimos 12 meses, sem contar a rentabilidade da cota. Realmente um site fundamental para embasar na escolha dos fundos. E também, para te ajudar, lembre-se das análises das corretoras onde você tem conta. Os analistas já fazem uma sintetização de tudo isso e entregam para você um relatório bem elaborado para facilitar na sua escolha. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.